Esse velho invadiu um hospital, e o que ele fez, ninguém acreditava. Na madrugada fria de 14 de agosto de 2022, em Curitiba, Paraná, um silêncio denso tomava conta do Hospital Santa Esperança. O relógio da recepção marcava 3h17, quando as câmeras de segurança captaram uma cena que, até hoje, ninguém consegue explicar. Um homem de 78 anos, de passos lentos e olhar fixo, entrou pela porta lateral, um acesso restrito a funcionários. Seu nome, Antônio Pereira, um aposentado conhecido no bairro por viver sozinho, em uma pequena casa no fim da Rua das Mangueiras. Mas naquela noite, ele não estava ali para uma consulta, nem para visitar parentes. O que ele fez nos minutos seguintes deixou enfermeiros e médicos sem reação. Antônio passou direto pelo corredor central, como se soubesse exatamente onde ir. Subiu ao quarto 308, onde uma jovem de 23 anos, chamada Carolina, estava em coma há mais de 4 meses. E então, algo inexplicável aconteceu. Testemunhas dizem que, ao entrar no quarto, ele segurou a mão da jovem e começou a falar palavras baixas, que ninguém conseguiu entender. Outros afirmam que havia um brilho estranho em seus olhos, e que a temperatura do quarto caiu repentinamente. Minutos depois, o monitor cardíaco disparou alarmes. Carolina abriu os olhos. E Antônio desapareceu pelos corredores, sem que ninguém o visse sair. Quem era esse homem realmente? Como sabia daquela paciente? E o mais perturbador, por que, quando a polícia foi procurá-lo no dia seguinte, descobriu que Antônio Pereira havia falecido há exatamente 7 anos? O que você vai ouvir neste vídeo não é apenas uma história, é um mistério que desafia a lógica, a ciência e a própria compreensão do que é possível. Prepare-se, porque depois de conhecer cada detalhe, você também vai se perguntar: o que afinal aconteceu no quarto 308? Esse velho invadiu um hospital, e o que ele fez, ninguém acreditava. Era madrugada, 14 de agosto de 2022, em Curitiba. Enquanto a cidade dormia, o Hospital Santa Esperança guardava mais do que pacientes e médicos. Guardava um segredo que, até hoje, desafia toda a explicação. Um segredo que começou quando um velho de 78 anos atravessou suas portas sem ser convidado e fez algo que mudaria a vida de todos que estavam ali. Seu nome era Antônio Pereira. Aposentado, viúvo, vivia sozinho no fim da Rua das Mangueiras. Quem o conhecia dizia que era um homem silencioso, sempre carregando nos olhos um peso que ninguém entendia. Mas, naquela madrugada, parecia ter um propósito, um destino traçado. Ele entrou pela porta dos funcionários. Ninguém tentou pará-lo. Era como se estivesse invisível. Antônio subiu ao 3º andar e parou diante do quarto 308. Lá dentro estava Carolina, uma jovem de apenas 23 anos. Um acidente de carro havia tirado seus sonhos e mergulhado seu corpo em um coma profundo por 4 longos meses. Os médicos diziam que suas chances eram quase nulas. Mas Antônio parecia não acreditar nisso. Ele entrou no quarto, fechou a porta e aproximou-se da cama. Segurou a mão da jovem e começou a sussurrar palavras que ninguém conseguiu entender. A enfermeira Ana, que passava pelo corredor, garante ter sentido um calafrio ao se aproximar. O quarto estava gelado e havia um cheiro estranho no ar, contou depois. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar. Carolina abriu os olhos, respirou fundo e lágrimas escorreram por seu rosto. Quando os médicos entraram, ela estava consciente. Mas Antônio havia desaparecido. Ninguém viu para onde foi. Nenhuma câmera registrou sua saída. No dia seguinte, a polícia tentou encontrar Antônio para ouvir sua versão. E então veio o choque. Segundo registros oficiais, Antônio Pereira havia morrido em 14 de agosto de 2015, exatamente 7 anos antes daquela noite. Pesquisando mais a fundo, descobriram algo ainda mais inquietante. Carolina era filha de uma vizinha de Antônio. Quando ela tinha apenas 5 anos, ele a salvou de um incêndio. Desde então, nunca mais se viram. Mas por que ele voltou? Como entrou no hospital sem ser visto?
E principalmente, quem ou o que realmente estava no quarto 308 naquela madrugada? Alguns dizem que foi apenas uma coincidência. Outros acreditam que foi um milagre. Há ainda quem afirme que Antônio tinha uma missão e que, naquela noite, apenas a cumpriu. A verdade? Talvez esteja escondida em algum lugar entre a vida e a morte. Mas uma pergunta permanece. Se você estivesse no lugar de Carolina, teria coragem de perguntar quem realmente segurou sua mão?